E aí, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje de processo do trabalho, tá? A gente vai falar de recursos no processo do trabalho, tá? Não vamos perder muito tempo com muita divagação dentro dos recursos, tá? Dentro dessa teoria geral, porque a gente empresta muita coisa do juízo civil, tá? Então, a gente vai tratar as coisas bem pontuais aqui, tá? Vou fazer bem acertado, bem assertivo aqui essa exposição da teoria geral dos recursos dentro da justiça do trabalho, tá? Então a gente vai dividir a aula de hoje em princípios, efeitos e preparo e tempestividade, tá? Vou tratar em três partes diferentes, justamente para que você possa entender as diferenças e relembrar ou resgatar conceitos fundamentais e basilares antes de você aprofundar o seu conhecimento nos recursos em si, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que os princípios recursais, tá? Como um geral, como um todo, eles são uniformes entre os ramos do direito. Então, os mesmos princípios de base que eu tenho no processo civil, eu tenho no processo penal, que eu tenho no processo trabalhista, e aproveitem tudo, tá? São princípios de base. Eu vou ter uma coisinha ou outra, um princípio ou outro que é específico de uma determinada área, tá? E na justiça do trabalho a gente tem um princípio bem específico, tá? Eu vou abordar com vocês. Então vamos lá. Primeiro tópico: princípios recursais na justiça do trabalho. Bom, primeiro princípio que a gente vai ver é o princípio do duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição, ele se refere àquela possibilidade ou autorização para que o indivíduo tenha o seu direito de reanálise. Ou seja, eu recebi um provimento jurisdicional, olhei para ele, fiquei com nojo, não gostei dele. Por quê? Porque ele me prejudica, ele não é o meu interesse, e eu devolvo ele para o judiciário e falo assim: quero recorrer, manda para cima. Eu só confio no seu superior, tá? Esse direito de duplo grau é um direito de reanálise pelo órgão jurisdicional superior, hierarquicamente superior. Duplo grau, não triplo grau, tá? Duplo grau. Tudo bem? É um princípio que me autoriza esse recurso. É um princípio absoluto, professor? Eu sempre tenho direito ao duplo grau? Claro que não, meu amigo. Não é um princípio absoluto. Por quê? Porque eu tenho alguns processos que são de competência originária do STF. Você já começou no STF, você vai recorrer para quem, meu amigo? Não dá para recorrer mais do que isso. O STF está lá no topo. É a mesma coisa quando você briga com seu irmão e você vai lá e recorre para a mãe. Você vai recorrer para quem? Não adianta vir com o negócio de, vou falar pra avó. Não adianta, porque a avó mora na casa da avó, tá? Mora na casa dela. Por mais que ela brigue com a mãe, porque a avó é a mãe da mãe, entendeu? É um negócio bem top. Na hora que você chega em casa, a mãe cata o chinelinho, malandro. O que você foi lá falar pra minha mãe? Você apanha ali na hora, tá? Então, a ideia do STF é recorrer para a mãe, tá? Não dá para subir mais. Mas eu tenho cortes internacionais. Ótimo, é maravilhoso isso. A corte internacional, ela fala desse âmbito internacional que tem que ser validado pelo STF. Porque quem guarda a soberania interna é o STF. Tudo bem? Então, competência originária do STF não dá para recorrer. Mas a parte também pode abrir mão do recurso, não pode, professor? Pode, muito bem lembrado, tá? Eu posso dispor do meu direito de recurso. Então não há problema nenhum de abrir mão do duplo grau. Então o duplo grau de jurisdição não é um princípio absoluto. Tudo bem? Nem obrigatório. E vai ser obrigatório em alguns casos quando o recorrente, quando a decisão for desfavorável ao poder público, tá? Que aí é remessa necessária. Tudo bem, mas são casos específicos, a gente não vai aprofundar nisso agora. Certo, gente? Certo, maravilha. Vamos para o próximo recurso, o princípio da taxatividade. Princípio da taxatividade significa que apenas são recursos aqueles previstos em lei. Que lei que a gente está falando? A CLT, tá? A CLT
é a consolidação das leis do trabalho ou das leis trabalhistas, tá? E ela prevê uma série de recursos e apenas são recursos aqueles previstos em lei. A gente vai pegar a CLT, naturalmente, os recursos de origem trabalhista, e a gente vai emprestar algumas coisinhas da Constituição Federal, tá? Recurso extraordinário, tá? Vem lá da Constituição Federal, é emprestado, a gente gruda lá e traz para cá. Tudo bem, uma coisinha ou outra a gente pega ali do CPC, mas não é um recurso, tá? Tranquilo? Então, taxa de atividade significa que apenas a lei cria recursos e são recursos apenas aqueles previstos expressamente em lei, tá? Princípio da unirrecorribilidade. Só cabe um recurso para cada tipo de decisão. Gente, a unirrecorribilidade é exatamente aquele brinquedo de criança. Aquele brinquedinho de criança, eu vou pegar aqui uma folhinha com uma caneta para mostrar para vocês. É aquele brinquedinho de criança que tem um triângulo, um quadrado e uma bolinha. Um triângulo, um quadrado, e uma... tá difícil de ver aqui. Não dá para ver. Tá? Então, não importa. Tá? Tem um triângulo, um quadrado e uma bolinha. E a criança tem na mão dela um triângulo, um quadrado e uma bolinha. Onde ela vai colocar? Sejam educados. Onde ela vai colocar o triângulo? No buraquinho do triângulo. No triângulo, tá? Triângulo no triângulo, quadrado no quadrado. Isso é unirrecorribilidade. Cada recurso cabe para uma única decisão. Cada decisão demanda um desafio, é desafiada por um único recurso. Eu não tenho dois recursos para uma decisão. Certo? Muito fácil, né? Muito fácil, tá? Mantenha a sua mente limpa, tá? Não pense besteira quando eu falo de onde enfiar as coisas. Não pense besteira quando eu falo de colocar o triângulo no buraquinho do triângulo, tá? É só um exemplo. Tudo bem, gente? Então, unirrecorribilidade, cada decisão desafia um recurso específico. Unirrecorribilidade, singularidade recursal ou unicidade recursal. Mesmo recurso, mesmo princípio. Próximo princípio, o princípio do non reformatio impeius. Ou impégios, tá? Depende da sua pronúncia do latim. Se for um latim mais novo, você vai para um impeius, tá? Vamos lá. O non reformatio impeius traduz aquela impossibilidade de ter uma reforma que piore para quem recorreu. Então eu vou lá, recebo provimento jurisdicional, tá? Não gostei, fiquei triste. Ganhei uma parte, mas perdi outra. Vou lá e recorro só da parte que eu perdi, lógico, não vou recorrer da parte que eu ganhei. Bate no tribunal, o tribunal fala, olha, não só você não tem direito, como o que você ganhou tá errado, eu vou tirar de você. Não pode. Tá? Não pode reformar para piorar. Ah, mas e se os dois recorrem? Tanto o autor como o réu? Aí, tudo bem, né, meu filho? Porque aí você está melhorando para um, tá? A ideia aqui é melhorar só. O recurso só melhora. Ainda que para melhorar tenha que prejudicar a outra parte. Mas não é pelo acolhimento de um recurso que eu vou piorar para quem recorreu, tá? Princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. O último princípio que a gente vai ver. E é o princípio da justiça do trabalho, o diferentão, tá? Princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias é aquele que consagra o fato de que nenhuma decisão interlocutória na justiça do trabalho é recorrível de imediato. Então, da inicial até a sentença, o juiz vai dar um monte de decisão interlocutória. Vai indeferir testemunho, vai indeferir produção de provas, vai conceder justiça gratuita, não vai conceder justiça gratuita, vai determinar a exibição, não vai determinar a exibição, vai dar uma tutela provisória, não vai dar uma tutela provisória. Não dá para recorrer dessas decisões. Não pode recorrer dessas decisões imediatamente. Tá? Quando que eu vou recorrer delas? Quando o juiz der a sentença dele, quando ele der a última decisão finalzinha, ele, pá, acabou o processo. Aí, nesse momento, eu posso recorrer da decisão, tá? Eu vou recorrer como preliminar. Nas minhas preliminares de recurso ordinário, no caso, tá? Do recurso, da sentença, eu vou falar, poxa, olha, tribunal, o juiz decidiu lá atrás sobre minha gratuidade de justiça, isso é um absurdo. Tudo bem. Ou então, indeferiu aquela prova lá, cerceamento de defesa. Como preliminar, eu não vou recorrer imediatamente.
certo? É diferente do cível, toma cuidado, tá? No cível, a gente tem um agravo de instrumento que a gente vai recorrendo, O juiz negou a gratuidade, recorre. Indeferiu lá uma perícia, recorre, tá? E a gente vai se virando. Tudo bem? Tudo bem, maravilha. Efeitos. Segundo tópico, efeitos. Os efeitos na justiça do trabalho, tá? Eles são muito, na verdade, são os mesmos efeitos de qualquer outro grau, de qualquer outro ramo de processo, tá? A diferença é uma só. No artigo 899, a gente tem como regra que apenas será concedido efeito devolutivo nos recursos. Ou seja, recorrer vem efeito devolutivo de plano, tá? Não tem outro efeito de plano. Não tem efeito suspensivo, aí depende de cada recurso, tá? Mas o efeito suspensivo, principalmente, ele não vem automático, eu tenho que pedir, tá? Eu tenho que ir lá para o tribunal falar, por favor, me dá efeito suspensivo, senão vão me executar. Tudo bem, a ideia é justamente essa. Ele não vem automático, eu tenho que justificar a pertinência dele, beleza? Então vamos lá, primeiro efeito, efeito devolutivo. Efeito devolutivo é exatamente isso, tá? Eu recebo o provimento jurisdicional, olho, não gosto, devolvo. Tá? É o efeito devolutivo que retorna a atividade jurisdicional, retorna o provimento para reanálise, tá? Por isso que todo recurso tem, não tem como tirar ele. Efeito suspensivo é aquele que impede que a decisão recorrida produza efeitos enquanto está sob análise recursal, tá? Enquanto pende essa análise recursal, a decisão não surtiria efeitos, não poderia ser executada, tá? Efeito translativo é aquele que pega toda a matéria de ordem pública, ainda que não seja objeto do recurso, e joga ela para o tribunal para reanálise. É o que permite que o tribunal reanalise todas as objeções, ou seja, todas as defesas de ordem pública. Você tem prescrição, você tem decadência, tem o raio que parta de ordem pública. Bateu no tribunal lá o recurso, o tribunal olhou e falou assim, pô, peraí, tem uma incompetência absoluta aqui da Justiça do Trabalho. Ninguém alegou aquilo, ninguém falou daquilo em momento nenhum. Mas o tribunal percebeu, ele pode reconhecer? Pode reconhecer por causa do efeito translativo. Tudo bem? Efeito regressivo é aquele que permite juízo de retratação, ou seja, é aquela oportunidade que o juízo de primeiro grau, aquele juízo ACO, tem de olhar o recurso e pensar, errei, eu não deveria ter feito essa decisão. Vou reconsiderar, tá? O juízo regressivo é o juízo que permite a reconsideração da decisão, a retratação da decisão. Só é admissível em dois recursos, que é o agravo de instrumento e o agravo regimental. Preste muita atenção. Só agravo de instrumento e agravo regimental admitem efeito regressivo, tá? Efeito extensivo. Extensivo ele é um pouquinho mais raro da gente ver, tá? Na verdade não é bem raro, tá? Mas ele depende de uma hipótese específica e ele é um pouco óbvio, tá? Quando que vai ter efeito extensivo? Quando uma parte em litisconsórcio recorrer a esse recurso for aceito e ele aproveitar as demais. Quando que ele vai aproveitar as demais? Quando o litisconsórcio for unitário, ou seja, aquele que demanda uma decisão para todos os litisconsórcios. Eu não consigo cindir o objeto da lide, eu não consigo partir o objeto da lide entre cada litisconsórcio. Tudo bem? Tudo bem. Bom, o último tópico da aula de hoje, tá? É o último tópico que se divide em dois, tá? Tempestividade e preparo recursal. Na verdade, são dois pressupostos aqui recursais que você precisa preencher. O resto é tudo igual. Partes, legitimados, bababá, bababá. Tudo que tem no processo civil é a mesma coisa. A gente vai tratar só desses dois pontos, são importantíssimos e trazem diferenças aqui para o processo do trabalho, tá? O primeiro deles é a tempestividade. Como regra, os recursos trabalhistas têm um prazo padrão de 8 dias. Então, 8 dias para recorrer a qualquer recurso trabalhista, com exceção de 2. Embargos de declaração, 5 dias. E recurso extraordinário, 15 dias. Tudo bem? São as duas únicas exceções. O resto tudo 8 dias. Cuidado para não perder esse prazo de 8 dias. Ah, mas professor, mas conta em dia útil?
conta em dia útil, tá? Por causa da reforma trabalhista, todos os prazos processuais da Justiça do Trabalho são contados em dias úteis, tá? Preparo recursal. O preparo recursal, que a gente está acostumado, ele inclui, tá, as custas, as despesas do processo, que é custas mais porte de remessa e retorno para autos físicos ou só custas para autos digitais, e só tem que pagar os custos do processo. Na Justiça do Trabalho tem uma diferença. Alguns recursos, eles demandam o chamado depósito recursal, tá? Então, a gente tem um preparo como despesa e depósito recursal. Então, tem duas coisinhas para a gente pagar, tá? Mas, professor, o que diabos é depósito recursal? O que é isso, professor? Nunca ouvi falar nessa desgraça. Depósito recursal é uma garantia do juízo trabalhista, tá? Que funciona como um adiantamento do valor da condenação. Então, eu fui condenado, eu, empresa, apenas o reclamado paga depósito recursal, apenas a empresa aí, no caso, tá? Empregador, na verdade, paga depósito recursal. Eu fui condenado como empregador e eu quero recorrer. O que eu faço? Eu deposito o valor da condenação, pelo menos uma parte dele, deposito esse depósito, faço esse depósito recursal, uma garantia do juízo e recorro. Para quê? Para que caso haja no futuro, tá? Na verdade, quando houver o trânsito em julgado, e se eu não ganhar, parte do valor já da condenação já está garantido para o empregado, tá? Isso reduz um pouco o prejuízo dele. A ideia do depósito recursal é garantir o juízo, tá? Então ele funciona como uma garantia mesmo, tá? Esse depósito recursal ele é pago pelo empregador e ele tem um teto. Esse teto é definido pelo TST, tá? Então você tem que sempre consultar o TST para verificar, porque isso sofre um reajuste periódico, tá? Então de tempos em tempos tem um reajuste no depósito recursal. Você paga metade no RO, metade no recurso de revista, tá? A outra metade, tá? Então tem um teto geral, metade no RO, metade no recurso de revista. O depósito recursal tem algumas modificações, por exemplo, a microempresa, ela paga metade do depósito recursal, ou seja, eu pego aquele teto geral, corto no meio, esse é o teto da microempresa, eu pago metade dele no primeiro grau, no recurso ordinário, tá? Então tem algumas questões aí que vocês precisam se atentar com relação ao depósito recursal, mas ele entra como preparo recursal. Tudo bem? Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham pego bem aqui o conteúdo, tá? Tá acompanhando bem. E a gente segue depois, num outro momento, falando de recurso a recurso, tá bom? Falou, gente, até a próxima!